Muito bem, agora vamos falar sobre opções reais e percebam o seguinte: existem formas de você avaliar projetos justamente usando o valor presente líquido, aonde você faz o quê? Você avalia o investimento necessário e compara com o fluxo de caixa descontado em valor presente. Pois bem, e essas projeções são voltadas, por exemplo, qual que vai ser a projeção em 20 anos, 10 anos, 5 anos, se estima uma vida útil para aquele projeto, para aquele investimento. Mas, vamos supor o seguinte, você vai fazer uma injeção de plástico. Você vai fazer uma injeção de plásticos e nessa injeção você vai precisar comprar uma injetora, uma máquina, um espaço, vai ter que ter um espaço, vai ter que investir em infraestrutura, etc. Então você vai ter aí um valor para investimento. Aí você pensa em fabricar durante 10 anos um determinado produto que, que vai compensar você ter esse molde, por exemplo, da injeção. Só que tem um detalhe, né? Você não é obrigado a ficar 10 anos fabricando esse balde, por exemplo. Você pode, no meio do caminho, abandonar a ideia e vender esse equipamento para um terceiro. Então, essa possibilidade, né, essa possibilidade faz com que você agregue um valor financeiro e esse valor financeiro seja acrescentado, né, naquela conta investimento, valor presente líquido. E observe o seguinte, vamos olhar para essa figura aqui, ó. Então, isso aqui poderia ser o faturamento o valor da sua injetora, né? O valor do projeto da sua injetora. Você pode ter um faturamento maior do que o esperado ou um faturamento menor do que o esperado. E isso, como a gente fez essa conta aqui, nós fizemos essa conta, isso gera é como se eu tivesse um contrato de opções, que eu não sou obrigado, mas se for vantajoso, eu vou exercê-lo. Então, esse valor financeiro, ele tem uma vantagem competitiva. Então, fazendo aqui uma transposição entre a opção financeira e a opção real, nós temos aqui a variável K, que é o preço de exercício na opção financeira, e numa opção real seria o equivalente ao custo de investimentos, em valor presente sempre. O S é o preço da ação ou do ativo, e o S, numa opção real, é o valor presente dos fluxos de caixa desse bem. Tempo de vencimento é o lapso de tempo onde você tem a opção, é viável, né? A opção de abandono, a opção de compra, a opção de. É viável. Então, bom, é viável vender o equipamento só até daqui 5 anos. Porque depois disso, aquele equipamento, aquela injetora, ela vai ser muito obsoleta, ninguém vai querer comprar aquilo. A variância do retorno da ação, o sigma, é o risco do bem, a variância do pior ou melhor cenário que você tem naquele negócio.
E o R, a taxa de retorno livre de risco, é igual. Então, você vai chegar e vai fazer a precificação binomial de uma opção real, vai ser a mesma que você utilizou para taxa livre, para, né, a opção livre de risco, que você usou para uniperíodo. E aí você ou multiperíodo ou Black-Scholes. Então, quais são as opções reais que nós temos? Nós temos a opção de esperar, opção de abandono, de mudar, de expandir, de crescer, de fragmentar. Então, por exemplo, opção de esperar é uma opção típica, que uma patente ela possibilita, né? Então, por exemplo, o fato de eu poder esperar e coletar informações para saber se um determinado produto é vantajoso ou não, ele agrega valor financeiro. A opção de abandono é a mesma coisa, eu posso a qualquer momento transferir, né? Posso vender, licenciar essa inovação, essa invenção. E assim como vocês veem nesse quadro, existem outras possibilidades. Existe um rol aí, uma lista enorme de opções reais. Em geral, são essas situações onde eu posso, no meio do caminho, mudar o percurso. E esta possibilidade me traz, então, um valor financeiro, dinheiro, mensurável. E isso que é legal. É possível você. É o tipo da conta, é o tipo da metodologia que é aceita pelo mercado, né? Que é consolidada no mercado. Ninguém vai. Não é como se você chegar com um método de Monte Carlo ou outro, um método de avaliação, que a pessoa vai olhar para você e falar assim: pô, de onde você tirou isso? Não, esse método ele, ele é vantajoso porque ele é aceito pelo mercado. E é inerente a ele, não esqueçam disso, é inerente a ele o risco, ou seja, o risco, e é inerente a ele a sua incerteza, que é materializada através da variância. Então, quanto esta sua incerteza de como esse seu produto, essa sua solução, esse novo procedimento, essa incerteza entra dentro da conta. Inclusive, essa incerteza faz com que, em determinadas situações, se torne um ativo interessante. Porque quanto maior por exemplo, uma inovação radical, ela tem uma incerteza muito grande. Então, é isso. Então, um exemplo típico é a opção de abandono, né? Uma empresa, então, vejamos aqui, né? Uma empresa está considerando alternativas para entrar no mercado internacional, pode fazer isso construindo sua própria planta, ou pode comprar ou adquirir uma empresa nos próximos 2 anos. O valor presente da construção da planta nova é 60 milhões, a volatilidade de 30%, e o investimento requerido na construção é de 57 milhões. Ou seja, você precisa, o valor presente dessa construção, presente líquido dessa construção é 60 milhões, e o investimento, o C0, né, o C0 não, perdão, aquele investimento que você faz na conta, entra na conta, é de 57 milhões. Então, por exemplo, o que espera-se que o preço da oferta de venda para os próximos 2 anos seja em torno de 40 milhões. Então, eu posso vender essa planta por 40 milhões. Agora, se eu quiser comprar o valor presente de uma fábrica, e já existe lá no local de 51 milhões, uma volatilidade de 35%. E o investimento requerido é o da compra, que é de 52 milhões. Espera-se que um preço de oferta na venda, se eu
resolver abandonar, seja de 45 milhões. Então, a taxa de livre de risco ao ano é de 10%. Que empresa deve fazer? Sua escolha sofreria alteração se não existisse a opção de vender um novo projeto? Então, aqui vocês fazem essa conta, né? Essa análise para vocês perceberem o quanto é um exercício que vale a pena vocês fazerem, porque é bem simplesinho, né? O outro exemplo é a opção de expansão. Então, por exemplo, uma usina hidrelétrica tem uma agência reguladora no mercado está propondo aos investidores um projeto de investimento em uma usina hidrelétrica. O quadro abaixo apresenta as linhas dos componentes do fluxo de caixa operacionais esperados no investimento, cuja vida útil é de 30 anos. Então, ali eu tenho o fluxo de caixa, no ano 0 é 0, no ano de 1 a 5 é 2 mil, né? 2 milhões, né? De 6 a 15 anos, 1 milhão e 500, e de 16 a 30, 1 milhão. Então, e o investimento inicial é 9 milhões e 800. O custo de capital, né, é de 18% ao ano e, portanto, fazendo a conta, chega-se à conclusão que o valor presente líquido desse projeto é de 174 mil negativos. A volatilidade anual do empreendimento é de 20% e a taxa livre de risco é de 10% ao ano. Então, como é que fica isso? Esse projeto possui uma opção de expansão da capacidade de geração da usina em 40% da potência inicial instalada. Essa expansão só poderá ser feita a partir do 5º ano da concessão. Então, eu vou poder, o meu T vai ser de 5 anos, no ano 5. Então, qual o valor presente dos fluxos de caixa nessa expansão? Deveria ser, trazendo eles para cá, de 3 milhões. Para o investimento no ano de 5, de 2 milhões e 800. E a volatilidade dessa expansão é a mesma da apurada pela simulação. Os fluxos de caixa da etapa inicial e da etapa de expansão são perfeitamente correlacionados. Aí eu tenho, então, eu faço um modelo binomial, aquele que a gente já viu, e uso os seguintes parâmetros. O K ou o X, você pode usar K ou X, tanto faz. Vai ser 2.800. O S será de 3.000 dividido pelo valor presente em 5 anos. Então, por isso que esse fator, né, essa correção em 5 anos. Isso vai dar 1.863.000 agora. O R é 10% ao ano, o sigma é 20% ao ano. Veja que a gente tem que fazer a escala tem que ser igual, a escala aqui tem que ser igual da sua escala de tempo. E o T, né, o período, né, de exercício é 5 anos. Então, fazendo a conta, eu usei num software para fazer essa conta e chego à conclusão que o valor presente, o C0 vai ser, né, o valor da opção vai ser de 383 mil. Então, o que eu tinha somando com aquele valor presente, que era menos 174, eu vou, em vez de ter um valor negativo, eu vou ter um valor positivo. Então, esta que é a grande vantagem. Então, muitos projetos que você abandonaria porque o valor presente líquido é negativo, porque você não leva em conta a opção que você tem ou as opções que você tem naquele projeto. E essas opções agregam valor. Elas agregam valor financeiro, né? O fato de você não estar amarrado, né? É meio lógico mesmo, né? Se a gente parar para pensar, é meio lógico esse negócio de você fazer uma projeção, né, de investimento, jogar 20 anos e imaginar que a pessoa está obrigada a ficar presa naquele investimento durante 20 anos. Isso não existe, certo? E não era levado em conta antes das opções reais, essa possibilidade de você vender aquele ativo não era levado em conta. Então, nós temos um outro exemplo aqui, a opção de adiamento. Né? A mesma coisa, né? Eu tenho uma empresa que
decide investir agora na produção de um componente para refrigeradores, o investimento inicial é de 2.000 dinheiros, a irreversibilidade do investimento é plena, ou seja, investir acabou, não tem como. O valor presente dos fluxos de caixa futuros é equivalente a 2.700. Dada a incerteza futura, esse valor presente pode mudar no próximo exercício para, né, se eu tiver um bom mercado, uma boa aceitação, para 3.780 ou cair para 1.620. Né? Então, vocês estão imaginando o binomialzinho, né? O S0, o SU e o SD. O SU é 3.780, o SD é 1.620. Esses montantes, para o ano seguinte, possuem probabilidade de ocorrência de 50%. Cara. Então, aí eu posso fazer o valor presente líquido e posso fazer o valor médio esperado. A taxa de juros anual é relevante, é igual a 10% ao ano. Se a empresa investir agora, exercer a opção, o VPL do projeto é positivo e equivale a quê? 2.700 menos 2.700 mil dinheiros. Agora, observe o seguinte, o fato de eu poder adiar, me traz a opção de adiamento valendo 805 mil dinheiros. Então, se a empresa investir hoje, o VPL do projeto é 700 mil. Agora, investir agora implica exercer a opção cujo valor é igual a 805. Portanto, o custo de investir hoje é igual ao desembolso que você tem de capital de R$2.000, mais a perda do valor da opção de 850 mil. Então, você perdeu, né, a chance, você perdeu esse dinheiro. Isso é uma outra faceta interessante. Então, o fato de você não ter exercido a opção, sendo ela vantajosa, faz com que você perca esse valor financeiro. Então, o moral da história é o quê? Se o custo de investimento e o custo total for maior o valor presente do fluxo de caixa de ingresso, então você adia o investimento. Se não, você investe hoje. Então, se tiver esse valor positivo, você adia o investimento. E aqui eu trago para vocês por que essa conversa, esse exercício de uma patente farmacêutica. E aí, aqui eu já adianto a vocês que é necessário o uso de um software para você fazer essa conta, ou o uso de alguma ferramenta, porque são 10 anos, né? Uma árvore binomial de 10 períodos. E aí, a pergunta é qual o valor da opção de adiamento do projeto, ou seja, quanto vale essa patente farmacêutica. Então, vejam que é uma ferramenta, eu estou dando esse tempo para vocês darem uma lidinha aqui, né, no texto. Vejam que está embutido tudo, inclusive a volatilidade. Inclusive a volatilidade. Por isso que é muito interessante esse método. Existe na literatura bastante material sobre isso. Eu vou passar para vocês esse material. Porque há bastante coisa. Se vocês fizerem uma pesquisa, existem publicações atuais muito interessantes. Então, vale a pena vocês darem uma pesquisada nisso. Isso seria, eu considero nessa parte de valoração a parte mais interessante. Então, deem uma pesquisada, deem uma olhada, vale a pena. Eu vou deixar aí alguns materiais para vocês lerem, certo? Alguns artigos. Então é isso, pessoal. Depois a gente faz aí uma conversa próxima entre nós, tá bom? Um abraço a todos.